alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Alguns irmãos reclamam que não conseguem seguir a sequência da nossa exposição porque nós não repetimos o texto da revista. E não repetimos mesmo, porque a proposta da nossa pré-aula aqui é trazer subsídios complementares ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo da lição da Escola Dominical. Os irmãos já têm a revista, têm um livro de apoio, tem a videoaula do comentarista do trimestre. Então, nosso objetivo aqui é trazer subsídios complementares, uma outra abordagem do mesmo tema da lição. Para que os irmãos não fiquem perdidos, nós aconselhamos que sigam o nosso texto de apoio e os slides que o acompanham, porque nós seguimos este roteiro na nossa exposição. Durante a semana, o portal Escola Dominical também disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta mesma lição, da autoria de outros irmãos. Também, o portal Escola Dominical disponibiliza videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas. O irmão tem a oportunidade de unir o útil ao agradável. Enquanto o irmão tem um momento devocional, e nós estamos estudando neste trimestre sobre o avivamento, e este momento a sós com Deus, na meditação das Escrituras e na oração, muitas vezes reforçada com jejum, é fundamental para que nós nos mantenhamos com vida espiritual abundante. E aí, então, os irmãos têm este momento e aproveitam a ocasião para angariar ainda mais informações sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta no site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a perguntas feitas nos comentários das nossas redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. Mas, se tiver aqui em São Paulo, região, nós convidamos o irmão a comparecer. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus, e ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor no dia do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos finalizando o 4º bloco do trimestre, onde nós estamos estudando o avivamento espiritual cotidiano, quer dizer, o avivamento espiritual de cada dia. Vimos o avivamento espiritual na vida de cada um de nós, vimos o avivamento espiritual na missão da igreja, e hoje nós estaremos estudando o tema Vivendo no Espírito. É a lição de número 12, Vivendo no Espírito. E quando falamos em avivamento, nós falamos em vida espiritual, né? Já estamos aqui cansando os irmãos dizendo dos 5 significados no dicionário Wise da língua portuguesa da palavra avivamento.
e sua aplicação à espiritualidade. Avivamento é vida espiritual abundante, crescimento espiritual, renovação espiritual, nitidez espiritual e agilidade espiritual. Então, o avivamento, ele envolve uma vida intensa. E quando nós vamos estudar um tema vivendo no Espírito, nós vamos falar sobre vida espiritual. O avivamento, ele intensifica a vida espiritual. Mas o que é esta vida espiritual? O que significa viver no Espírito? E aí nós nos lembramos que quando a Bíblia Sagrada fala em vida, ela está a falar não em existência, como muitas pessoas se confundem. E nesta confusão, inclusive, surgem algumas heresias, como, por exemplo, a doutrina do aniquilacionismo. Esta doutrina que é seguida tanto pelos adventistas quanto pelas testemunhas de Jeová, que, aliás, tomaram dos adventistas esta doutrina, que diz que aqueles que não crerem em Cristo serão aniquilados, o que quer dizer, serão extintos, desaparecerão, não mais existirão, porque eles confundem vida com existência. Então, quem receber a vida eterna continua existindo. Quem sofrer a morte eterna desaparece, é aniquilado. Mas este é um conceito equivocado, porque vida na Bíblia Sagrada, ela não significa um desaparecimento de existência. Ela significa uma comunhão ou uma separação. Morte significa separação. Veja o que diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Veja que o apóstolo Paulo diz que nós éramos mortos, mas nós andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, nós existíamos, mas estávamos mortos. E por que nós estávamos mortos? Porque nós estávamos separados de Deus. Veja o que o próprio Paulo diz na continuidade desse mesmo capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Ele diz assim, no versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, Paulo deixa bem claro aqui. Jesus trouxe vida, ou seja, tirou a separação que havia entre Deus e os homens, a inimizade que havia entre Deus e os homens. E é isto que é morte, é a separação causada pelo pecado. Veja que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele deu uma ordem ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que Deus é bem claro, dizendo que a morte viria no dia em que eles comessem. E o que aconteceu no dia da queda? Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja que eles estavam existindo, eles existiam, eles não deixaram de existir. Adão fez até uma vestimenta com folhas de figueira para esconder a sua nudez. Mas eles estavam existindo, mas agora estavam separados de Deus. Porque quando Deus se apresenta, eles se escondem. Havia aqui a separação. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Morte é a separação com Deus. A morte espiritual nos separa de Deus. Lembremos ainda que só depois é que Deus vai dizer que haverá a morte física. E o que é a morte física? É a separação do corpo, da alma e do espírito. Também aqui morte é separação. Separação. E é por isso que Deus, se dirigindo à serpente, diz: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus viria, a semente da mulher, para restabelecer a amizade entre Deus e os homens e colocar uma inimizade entre os homens e o maligno. Porque no pecado aconteceu o contrário. Estabeleceu-se a inimizade, esta que Paulo fala ali em Efésios. Então, esta inimizade, esta separação, é o que nós chamamos de morte espiritual. E a morte eterna é quando esta separação se dará para sempre. Não é aniquilação, não. É a separação para sempre. Tanto que lemos lá em Mateus 25 e 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Veja que tormento eterno não é desaparecimento, é sofrimento para sempre, porque é a eterna separação de Deus. Então, vida significa comunhão com Deus. Morte significa separação de Deus. E vida espiritual, portanto, é a comunhão com Deus. E como disse o apóstolo Paulo, neste texto que lemos do capítulo 2 de Efésios, Jesus, pelo seu sangue, pagou o preço dos nossos pecados, e agora ele tira os nossos pecados, e agora nós podemos novamente ter comunhão com Deus. É esta paz que ele nos traz. Lembre-se que a palavra paz é a palavra hebraica mais conhecida, shalom, quer dizer integração, comunhão. Então, Jesus nos traz a paz. Nós voltamos a ter comunhão, voltamos a ter amizade, voltamos a ter união com Deus, porque os nossos pecados são removidos, são tirados, e eram eles que faziam divisão entre nós e Deus. Então, Jesus nos reconcilia, Jesus nos traz vida. É por isso que o próprio Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Nós temos palavras que são espírito e vida. Quando cremos no Evangelho, que é a palavra de Jesus, nós passamos a ter vida. Porque crendo em Jesus, nós iremos ter a paz com Deus. Paulo explica isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14, ele relembra este ensino de Jesus, dizendo: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, veja que quem crê em Jesus, quem crê na palavra que é espírito e vida, ele passa da morte para a vida. É por isso que Jesus chama a salvação de novo nascimento. Nós nascemos de novo, porque havíamos morrido espiritualmente quando pecamos, e agora, quando cremos em Jesus, nós nascemos de novo. É o que Jesus ensina ao mestre Nicodemos, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, no versículo 5, ele diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isto é o que é a salvação. O cremos da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz no item 6 que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo
e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Salvação é isso. É o resultado da fé em Jesus. E pelo poder atuante do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e da palavra de Deus, que nos traz a fé, quando nós ouvimos pela palavra de Deus e cremos em Jesus, ouvindo a palavra da verdade, nós cremos, aí nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o Espírito de vida. A palavra que é Espírito de vida gera a vida em nós. Nós nascemos de novo. É assim que começa a vida espiritual. A vida espiritual começa quando cremos no Evangelho, cremos em Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós passamos a ter paz com Deus, ter comunhão. É assim que começa a vida espiritual. Só que esta vida espiritual, por ser vida, promove crescimento. Não existe organismo vivo que não cresça, que não se desenvolva. Não existe organismo vivo que não tenha crescimento, que não tenha fortificação. Quando nós fazemos todos nós fizemos já aquela experiência de colocar um grão do feijão, do algodão, de regar, e aquele broto, aquela semente do feijão, né? Aquele grão de feijão, ele germina e faz nascer uma plantinha. E esta plantinha, ela cresce. Assim acontece na vida espiritual. Na vida espiritual também nós temos o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual. Veja que Jesus, ao falar sobre a parábola do semeador, encontramos lá na versão do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, ele fala da semente da palavra de Deus. É como esse grãozinho de feijão. Na semente da palavra de Deus, quando ela cai em boa terra, ela nasce, cresce e se desenvolve, produzindo fruto. E Jesus diz ainda que produz 100, produz 30, produz 60 e produz 100. Então, nós temos a vida espiritual, ela cresce, se desenvolve e frutifica. E é isto que é viver no Espírito. Viver no Espírito é nascer da água e do Espírito, nascimento que se dá por se crer no Evangelho, por se crer em Jesus, por se ter a purificação dos pecados, o perdão dos pecados em Jesus, é se desenvolver e crescer e se desenvolver. E esse crescimento espiritual nós já temos visto que é o avivamento. Então, viver no Espírito é, primeiro, crer em Jesus como Senhor e Salvador, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ter a remoção dos pecados, o perdão dos pecados, voltar a ter comunhão com Deus. Mas quando se tem vida, se tem crescimento, se tem desenvolvimento. E crescimento espiritual é um dos aspectos do avivamento. Então, eu só posso viver no Espírito se eu crescer. Veja que na parábola do semeador, Jesus fala daquela semente que nem germinou, porque o maligno arrebatou. São aqueles que não creem na palavra que ouvem. Mas depois teve aquela semente que caiu nos pedregais.
ela germinou, ela nasceu, mas ela não cresceu. E não cresceu por quê? Diz Jesus, por causa das pedras. Ela não criou raiz, não houve o conhecimento das Escrituras, nem do poder de Deus. A pessoa não se dedica, não se alimenta da palavra, não tem uma vida de oração, não busca o revestimento de poder, nem a distribuição nem os dons espirituais, ela acaba secando, porque não gera raiz, não ganha firmeza espiritual. Mas houve aquela semente que caiu nos espinhais. Ela nasceu, cresceu, mas não frutificou, porque ela foi sufocada pelos espinhos. E diz Jesus que são aqueles que se deixam seduzir pelas riquezas, se deixam seduzir pelo mundo. São as pessoas que, embora tenham nascido de novo, crido na palavra, embora tenham se dedicado ao conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, num determinado momento, trocam aquilo que é de Deus pelas coisas que são do mundo. E nós vamos ver por que existe esta troca. Por que ela é possível. Este também não frutifica, morre. Mas tem aquela semente que cai na boa terra. Essa, ela nasce, cresce e frutifica. E frutifica 30, 60 e 100. Então, nós temos aqui aqueles que buscam a Deus e permanecem fiéis ao Senhor. E dão o fruto do Espírito. Que pode ser 30, pode ser 60, pode ser 100, conforme a dedicação, conforme a intensidade da vida, conforme o avivamento. Pois bem, por que é possível esta troca lá nos espinhais? Porque quando nós cremos em Jesus, nós voltamos a ter comunhão com Deus, passamos a ter vida, passamos a ser nova criatura, nascemos de novo. O homem ele é formado de corpo, alma e espírito. O espírito é a parte do homem formado pela consciência e pela fé que faz a ligação com Deus. Quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, este espírito está separado de Deus por causa dos nossos pecados. E por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós temos uma natureza pecaminosa. Quando Adão pecou, ele se separou de Deus, ele morreu espiritualmente, ele gera em si uma natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne. Carne. Quando nasce Sete, aquele filho que Deus deu em lugar do justo Abel, que foi morto, o primeiro justo que deu a sua vida por causa da sua justiça, teve ceifada a sua vida por causa da sua justiça, Deus lhe dá em seu lugar a Sete. Mas este homem que era justo, porque invocou o nome do Senhor, ele tinha natureza pecaminosa. Veja o que está escrito lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete já não era imagem e semelhança de Deus. Sete era imagem e semelhança de Adão. Ele
tinha a natureza pecaminosa. Veja que o próprio Deus já alertou isso ao proferir os seus juízos. Ele disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já falou da descendência do homem. Iria mandar uma semente incorruptível, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o segundo Adão, gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas todos os outros homens, eles são imagem e semelhança de Adão. Eles têm a natureza pecaminosa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que o pecado reinou desde Adão até Moisés. Desde Adão até Moisés, o pecado reinou. Por quê? Porque todos nós pecamos. Adão pecou e transmitiu a natureza pecaminosa para o homem. Nós temos a natureza pecaminosa. A carne. Alguém ensinou você a mentir? Mas você um belo dia mentiu. Por quê? Porque nós temos a inclinação para o pecado. Nós temos esta natureza pecaminosa, que é a carne. E quando nós cremos em Jesus, esta natureza pecaminosa não desaparece de nós. Veja o que diz Paulo lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne, ela é crucificada. Ela não desaparece. Veja que Jesus crucificado, ele ficou vivo das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Nós conhecemos as 7 palavras da cruz. A primeira delas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a última delas diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus estava vivo, embora estivesse crucificado. Os 2 ladrões tiveram que quebrar as pernas deles, perto das 6 horas da tarde, para que eles morressem, porque eles estavam crucificados, mas estavam vivos. A carne é crucificada com as paixões e concupiscências, mas ela está aqui. Quem crê em Jesus gera dentro de si um conflito. O salvo, ele tem um conflito dentro de si. Veja o que diz Paulo, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Surge um conflito no interior de cada pessoa que é salva por Jesus. É o conflito entre o espírito e a carne. O nosso espírito se une ao Espírito de Deus, porque nós voltamos a ter comunhão com Deus. E então a carne é crucificada.
é aprisionada. Podemos dizer que antes de crermos em Jesus, a carne era ativa, era ela quem dominava, ela estava online. Mas agora, quando cremos em Jesus, os nossos pecados são removidos, são perdoados, são tirados, e o Espírito que estava offline se une ao Espírito de Deus. E agora nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vem habitar em nós. Onde? No Espírito. E está conosco. E agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. Mas a carne ainda está lá. A carne está crucificada com suas paixões e concupiscências, mas ela ainda está lá. E agora existe um conflito entre o Espírito e a carne. É por isso que o crente, quando ele vai pecar, ele titubeia, ele vacila, ele sua frio, ele treme. Por quê? Porque existe um conflito dentro dele. O incrédulo peca normalmente. Não sente nada. Por quê? Porque o seu espírito está morto. Ele está separado de Deus. Ele é dominado pelo maligno. A carne comanda. Mas agora, quando nós cremos em Jesus, surge este conflito. E Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Viver no espírito é viver guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. É fortificar o nosso espírito para que a carne se mantenha crucificada. Porque um se opõe ao outro. Um se opõe ao outro. E é por isso que Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nasci de novo, preciso crescer. E o crescimento espiritual vai manter a carne crucificada com suas paixões e concupiscências. Eu preciso andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. E o apóstolo Paulo, nos capítulos 7 e 8 da Epístola aos Romanos, ele volta a este assunto que ele trata na Epístola aos Gálatas. Ele volta a mostrar a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal é aquele que anda segundo a carne. É a carne quem domina. Ela faz com que as pessoas satisfaçam as paixões e concupiscências, enquanto que aquele que anda segundo o Espírito, anda em Espírito, como diz o título da nossa lição, aquele que vive no Espírito, ele mortifica a carne. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz lá no capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, que é o nascer de novo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós os manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós temos que mortificar a carne, deixar a carne separada, crucificada, presa com suas paixões e concupiscências. Precisamos viver em espírito. E Paulo, ele fala do homem carnal. No capítulo 7 da Epístola aos Romanos, ele fala do homem carnal, o homem sob o domínio da carne, o homem morto, o homem que está separado de Deus. Este homem vive segundo as suas paixões, segundo as suas concupiscências. É um homem que não está livre, está preso ao pecado. No final do capítulo 7, ele diz no versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um homem que não consegue fazer o bem. Veja lá o versículo 15: porque o que quero não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. No versículo 14 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Vejam, irmãos, como o diabo é terrível. Quantas vezes as pessoas não chegam para nós e não dizem: olha, você é crente? Que é coisa chata ser crente, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode se drogar, não pode se divertir, não pode fazer sexo livre. Que vida chata, monótona. Você é um preso. Mas é o contrário. Essas pessoas, elas não podem deixar de beber, fumar, se drogar, se prostituir, porque elas estão presas pelo pecado. Elas são carnais e estão vendidas sob o pecado. E aquilo que elas fazem, elas não aprovam, mas mesmo assim fazem. Quantas vezes você já não viu uma pessoa drogada dizendo que a droga a está matando? Mas mesmo assim elas continuam usando a droga. A droga as está destruindo, mas mesmo assim elas não deixam de fazer isso. Por quê? Porque estão presas, vendidas sob o pecado, dominadas pelo maligno, escravizadas pelo pecado. Jesus disse lá no capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João, no versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. É que a palavra grega doulos, que quer dizer escravo. Ela é um homem carnal. Ela está sob o domínio do pecado. Mas nós devemos mortificar os nossos membros, mortificar a carne. Veja que mortificar a carne não é mortificar o corpo. O corpo, ele faz o que o espírito e a alma comandam. Então, os nossos corpos nós devemos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O corpo não é mau. Aí vem uma outra heresia que confunde carne com corpo. A carne é a natureza pecaminosa. A carne dominando vai fazer com que o nosso corpo seja instrumento do pecado. Mas a carne sendo mortificada vai fazer com que o nosso corpo seja instrumento de justiça. No capítulo 7, Paulo fala do homem carnal,
Mas no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, Paulo fala do homem espiritual. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que agora nós falamos do homem espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17. Agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando eu creio em Jesus, eu estou em Jesus, eu agora sou o homem espiritual, sou uma nova criatura. Paulo diz que o que importa é eu ser nova criatura. Quando ele fala desse conflito da carne e do espírito, ele fala lá em Gálatas 6:15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Eu estou em Cristo Jesus, eu sou um homem espiritual. E o que é estar em Cristo Jesus? Romanos 5:1 diz que estar em Cristo Jesus é estar em paz com Deus, ou seja, ter os seus pecados perdoados e estar em comunhão com Deus. É ter comunhão com o Senhor, é ser um com o Senhor. Assim como Jesus é um com o Pai, nós nos tornamos um com Deus. Está lá em João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Então, estar em Cristo Jesus, andar segundo o Espírito, é estar em. Quem está em Cristo Jesus anda segundo o Espírito. Então, primeiro, tem os seus pecados perdoados, está em paz com Deus, porque creu em Jesus, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Então, você primeiro precisa se arrepender e se converter. Aí você é um homem espiritual. Você nasceu de novo. Está em paz com Deus. E agora você é um com o Senhor. E ser um é fazer a vontade de Deus. É negar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, viver no Espírito é, primeiro, negar a si mesmo. É crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. A carne é o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos. Veja que eu li aqui em Efésios capítulo 2, que antes nós cumpríamos os desejos da nossa carne, pecando. E quem anda segundo a carne, diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, acaba cometendo o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E eu me lembro aqui do saudoso pastor Walter Marques de Mello, quando ele dizia: pornografia, imoralidade, adultério, todas estas coisas, avareza,
tramóias, hipocrisia, tanta coisa. Os que cometem tais coisas, diz Paulo, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque agora você fica sempre fazendo estas coisas. E estas coisas geram a ira de Deus, porque estas coisas são desobediência a Deus. Pelos seus frutos os conhecereis, de Jesus. Quando uma pessoa pratica estas coisas, é porque a carne está dominando. Então ela não nasceu de novo, ou abandonou o Espírito de Deus, abandonou a vida no Espírito. Mas se você é um com o Senhor, você faz a vontade dele. E aí o fruto do Espírito, diz Paulo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São as qualidades do fruto do Espírito. Porque a vida espiritual, lembremos da parábola do semeador, ela gera o fruto a 30, 60 e a 100. E o fruto do Espírito são essas qualidades. Pelos seus frutos os conhecereis. Estar em Jesus é ser ramo da videira verdadeira. Nós estamos ligados a Jesus. E nós agora somos ramos da videira verdadeira. Produzimos o fruto. E quem produz fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto. E quem não produz fruto, o Senhor corta, lança fora e queima. Ou seja, está morto, é separado. Estar em Jesus é alcançar a salvação. É a vitória de Cristo sobre o pecado, é desfrutar, compartilhar da vitória de Cristo sobre o pecado. Como a gente leu aqui em Romanos 8:3. É condenar o pecado. É crucificar a carne. Estar em Cristo é andar segundo o Espírito. Não é andar segundo a carne. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Andar segundo a carne é se tornar inimigo de Deus. É não agradar a Deus. Veja o capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nós não vivemos mais para o mundo. Nós não vivemos na prática do pecado. A carne está crucificada. Às vezes ela dá uma escapada. Nós pecamos, mas imediatamente pedimos perdão. Imediatamente nos arrependemos. Não vivemos pecando. O pecado é um acidente entre nós. Nossos objetivos, nossos propósitos não são coisas terrenas, são as coisas de cima. Nós morremos para o mundo, vivemos para Deus. E tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Nós nos separamos do pecado. Isso é a santificação. A santificação é a separação do pecado. Mas mais do que isso, a santificação é a separação para Deus. Nós morremos para o mundo, morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. É por isso que lá em Colossenses, Paulo diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Isto é simbolizado no ato do batismo. No ato do batismo, nós somos imergidos na água,
dizendo que nós morremos para o mundo. E quando somos levantados da água, nós agora dizemos que vivemos para Deus, que nós ressuscitamos para Deus. A nossa nova vida é uma vida para Deus. Eu estou separado para Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para buscar as coisas de Deus, para buscar o poder de Deus, para me aprofundar na palavra de Deus. E quando eu faço isto, me dedico às coisas de Deus, busco o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus, eu cresço espiritualmente. A minha vida espiritual se destaca. Eu me torno mais ágil espiritualmente, um instrumento crescente nas mãos de Deus. O homem interior se renova de dia em dia. Eu recebo revestimento de poder, dons espirituais, dons ministeriais, dons assistenciais. Eu faço sinais, prodígios e maravilhas. E o que é isso? O avivamento. Viver no Espírito é a cada dia crescer na vontade de Deus, a cada dia ficar mais semelhante a Jesus, me conformar à imagem de Cristo. É isto que nós vemos no final do capítulo 8, lá no versículo 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A santificação vai nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo. Nós vamos crescendo espiritualmente até atingir a estatura completa de Cristo, até atingir a condição de varão perfeito, o que ocorrerá no término do processo da salvação, que é a glorificação, quando ele se manifestar. É o que Paulo disse lá em Colossenses, que nós já lemos aqui. Porque Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mas para chegar à glorificação, eu preciso mortificar a carne, andar segundo o Espírito. É a santificação. É por isso que lá no término da Bíblia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito no versículo 11, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Viver no Espírito, separar-se do pecado, mortificar a carne dentro de nós, fugir da aparência do mal, ficar separado do mundo, combater o diabo, lutar contra as hostes espirituais da maldade, vencendo a tentação. E eu venço a tentação, e eu mortifico a carne, e eu me afasto do mundo, se eu buscar as coisas que são de cima, se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se eu buscar conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Isto é a vida espiritual. E sendo fiel até a morte, até o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Ele se manifestará em glória. Nós seremos glorificados. E aí sim, a carne desaparece. Aí sim,
a carne some. Aí sim nós seremos salvos para sempre. Amém.